agradeço a todos que, mais uma vez, se agrupam aqui pelo meio eletrônico para a continuação da nossa série Registros sobre Registros. Atividades acadêmicas, patrocinadas pela Uniregistral, a cujo reitor, o Dr. Renato Nalini, apresenta as minhas saudações, e pela Arisp, cujo presidente, Dr. Flaviano Galhardo, tem apoiado estas nossas realizações. Agradeço a presença de todos que aqui se encontram, particularmente faço em nome da doutora Aline Miranda, juíza da Vara de Registros Públicos. Quero hoje também saudar, peço licença a todos os demais para fazê-lo de maneira singular, a presença entre nós da doutora Luciane de Arruda Miranda Siviero, que tem nome próprio, mas é filha do grande José Maria Siviero, que não pode deixar de ser também aqui consignado. Peço também mais uma pequena licença, porque nós temos agora já uma audiência potencial. Eu quero dedicar essa minha aula ao Joaquim Dipp Capoletti, que é o nosso mais novo membro da audiência desse nosso curso. Falou pro Joaquim. Muito obrigado, muito obrigado. Ao final da nossa exposição, para quem compartilhar essa aula publicamente até às 16 horas da sexta-feira, nós sortearemos na segunda-feira seguinte estes 4 exemplares que aqui se encontram. O Vademecum Cartório, que foi organizado pela doutora Laura Porto, que deve estar ainda viajando lá pela Itália, pelo doutor Pedro Bragato e pelo doutor Rodrigo Pacheco Fernandes, que lá que é cria do 15º Registro de Imóveis de São Paulo. Essas primeiras impressões sobre a Lei 13.465, de 2017, que foi um trabalho elaborado com muita competência por 3 magistrados aqui de São Paulo e editado pela Arisp. Esta obra do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, que tem sido frequente aqui nos nossos sorteios, e que é um livro interessante para lembrar da existência desta grande corte de justiça, que a seu tempo era em número a maior corte criminal do mundo, em volume de juízes integrantes da corte. E aqui há fotos dos antigos juízes que ali integraram esse tribunal. Esse livro foi organizado por seu então presidente, o Dr. Renato Nalini. E esse opúsculo, A Cidade de Deus e o Registro de Imóveis do Futuro, que foi generosamente editado pela Lepanto, editorial Lepanto, que será distribuído futuramente dentro do número desta tiragem, e que tem, além da palestra que dá nome ao opúsculo, que foi proferida a convite da Aripar, lá em Curitiba, recentemente, no evento de Curitiba. O título é A Cidade de Deus e o Registro de Imóveis do Futuro. Esse título e o tema me foram ambos indicados pela presidência da Aripar. A Cidade de Deus aqui é a referência à obra de Santo Agostinho, não tem nada a ver com o Bradesco, nem com a comunidade do Rio de Janeiro. Mas, além disso, também faz a publicação de um texto que até então, salvo engano, era inédito, que foi da minha pequena palestra no Congresso da Noreg, aqui em São Paulo, no ano passado, Noreg Brasil, a regulamentação da atividade extrajudicial no Brasil, em que eu sugiro a criação de um organismo corporativo. No Brasil isso se chama de autarquia especial, mais ou menos no modelo da OAB, de tal maneira que nós teríamos uma entidade pública para cuidar, à margem do poder estatal, isso que é importante, à margem do poder estatal, das entidades extrajudiciais no Brasil. Muito bem, será, portanto, objeto de sorteio na segunda-feira. O tema de hoje ainda prosseguirá durante muito tempo, se Deus permitir, na questão da hipoteca. E vamos ver, de modo especial, 2 tópicos que me parecem importantes. Antes, façamos uma reiteração. Esse tema é importante do ponto de vista teórico. Teria tudo para ter grande importância prática, não fora que a hipoteca judicial não seja utilizada no Brasil em razão exatamente do problema da responsabilidade objetiva, prevista no Código. Então, são questões
não só de vulto teórico, como veremos, mas que teriam muita importância prática. E sobretudo, elas ganham em relevo na medida exatamente em que não haja prática cartorária. Então, isso fica como uma questão teórica. Qual é a importância, especialmente, de nos dedicarmos a isso? É exatamente a de que, se houver alguma modificação legislativa que afaste a responsabilização objetiva prevista na lei, a hipoteca passará a ser utilizada. Então, nós já teremos uma tratativa adequada na matéria. Eu quero fazer um parêntese aqui para referir uma analogia que a mim me soa como algo efetivamente importante de referir. Por que cuidar de temas teóricos, de princípios e fundamentos? Pois a analogia que se deve fazer é eu já terei exposto, não sei se aqui, mas em outros auditórios com certeza, este exemplo, é que nós devemos fazer com uma casa. Às vezes apanhamos uma parede de uma casa, então lá uma rachadura. Aí o dono da casa, para a economia, fala assim, olha, passe uma massa corrida aí, pinte e tudo bem. Aí passa, parece que está tudo bem. Dali a um mês aparece de novo a rachadura. Ele fica mais preocupado, vamos cobrir com papel de parede, vamos colocar um pouco de concreto no meio aqui, o papel de parede está resolvido. Corrige por 3 meses, volta a aparecer a rachadura. Porque o problema era de colunas, pilares, de baldrame, enfim, de fundamentos. O que nós precisamos, sem prejuízo da importância das soluções prático-práticas, é termos um pouquinho de atenção nos princípios e fundamentos. Se nós quisermos, na verdade, vitalizar a instituição, mantê-la efetivamente nos bons trilhos e prepararmos para problemas futuros. Do contrário, nós nos entregamos a um problema que nós estamos vendo agora, que é o regulamentarismo. Quando nós não sabemos bem os princípios ou abdicamos de estudá-los, nós precisamos de regrinhas para cada conduta. E daí surge esse volume, o exemplo é das nossas normas de serviço de São Paulo, né, que não bastaria uma vida para conseguirmos lê-lo, não é? Essa é a realidade. E o que eu falo aqui, já disse várias vezes no ambiente do tribunal, e digo com muito respeito, nem é culpa do nosso corregedor, o grande desembargador-geral, do meu amigo, porque já encontra essa situação. Hoje em dia, até para revogar essas normas é uma complicação. Tamanho o seu volume. Bom, então nós precisamos voltar as atenções um pouco à visão teórica, sem prejuízo do valor das soluções práticas, do casuísmo, etc. As soluções teóricas são as que nos dão pilares, que nos dão fundamentos, que nos preparam para resolver o melhor possível os problemas. Muito bem, então vamos aqui. Hoje vamos examinar 2 tópicos, como eu dizia. O primeiro, da aplicação do artigo 225 ao registro da hipoteca judicial. E o segundo é o tema, sobretudo, da responsabilização objetiva, que está prevista no Código de Processo Civil, em relação ao registro da hipoteca judicial. E de caminho vamos ver uma referência que há no Código sobre a necessidade de, feito o registro, o solicitante informar o fato ao juiz da causa, para que ele intime a parte contrária. Bom, por que é importante a consideração do artigo 225? Porque não nos esqueçamos que o Código de Processo Civil criou, eu disse isso na exposição passada, um novo título, cópia da sentença. Isso não havia. Então, provavelmente, muito provavelmente, nenhuma sentença condenatória ao pagamento pecuniário vai ter a descrição do imóvel. Nem tem sentido. E provavelmente sequer, a meu ver, cabe em liquidação a especialização, sequer na especialização a sentença indicará a descrição do imóvel. Não tem muito sentido que na sentença ele vai dizer, olha, a hipoteca recai sobre o imóvel da rua Carlos de Laet 25. Mas não vai descrever. Por que descreveria isso na sentença? Ora, como basta a cópia da sentença em forma para o registro, nós pomos o problema do artigo 225. Olha por quê. O caput do 225 da Lei de Registros Públicos diz que, abro aspas, o texto é longo, como sabe, os tabeliães, escrivães e juízes farão com que nas escrituras e nos autos judiciais as partes indiquem com precisão os característicos, as confrontações e as localizações dos imóveis, mencionando os nomes dos confrontantes, e ainda quando se tratar só de terreno, se esse fica do lado par ou do lado ímpar do logradouro, em que quadra, que distância métrica da edificação ou da esquina mais próxima,
exigindo dos interessados certidão do registro imobiliário. Provavelmente, pelo que eu conheço da prática judicial, dificilmente essas indicações constarão da sentença. De maneira que o título ou vai completamente sem indicação do imóvel, na linha do que sustentou o doutor Narciso, né, que não há necessidade da especialização, ou na linha do que eu entendi, do que eu ainda entendo, há necessidade de especialização, mas isto vai provavelmente em liquidação, sem referência a essas medidas. Duvido um pouco que do título da sentença, volto a dizer, especialmente no âmbito da liquidação, vai constar mais do que a indicação do imóvel, e aí então se põe a saber se o registrador deve ou não exigir essa complementação. Se ele deve fazer com que o título indique para que corresponda ao artigo 225. Num primeiro momento, eu já mencionei isto, esta regra tem sido abrandada com a só referência ao número da matrícula, o que me parece muito prático. De fato, a matrícula nos dá uma descrição e, portanto, só o fato de referir-se ao número da matrícula pode superar a exigível indicação literal de todos esses requisitos. Mas será que isto aparecerá sempre nas sentenças? Provavelmente não. Outra vez, provavelmente não. Em rigor, tem-se que aplicar o artigo 225. E há um elemento que nós vamos ver adiante que me preocupa nessa matéria. É porque, embora o Código se refira apenas à responsabilidade objetiva, e, a meu ver, essa responsabilidade objetiva, que é aquela relativa à hipoteca judicial que retrocessivamente não deveria ter sido registrada, porque a ação é julgada improcedente, verificar se aqui, nesse caso, embora a responsabilidade objetiva possa ser limitada ao exequente, a meu ver, é assim, se não haveria uma responsabilidade subjetiva também pelo fato de se ter registrado a hipoteca sem observância do artigo 225. Então, isso eu penso que o registrador deve ter a cautela, nesse caso, de pedir o cumprimento do artigo 225. Ou, pelo menos, da indicação da matrícula no título, ou na complementação do título. Bom, vamos lá adiante. O parágrafo 3º, esse é o item 789 da nossa exposição. É da regra do parágrafo 3º do artigo 495 do Código de Processo Civil que, cito, no prazo de até 15 dias da data da realização da hipoteca, a parte informará ao juízo da causa, que determinará a intimação da outra parte para que tome ciência do ato. Ou seja, registra-se a hipoteca e dentro no prazo seguinte de 15 dias, e aqui nós temos provavelmente considerar que esse prazo deva ser o prazo de 15 dias úteis, por força da disposição geral do Código de Processo Civil, e este é um prazo processual, ou seja, vai ocorrer dentro do processo, deve informar ao juízo da causa. E o juízo da causa intima a parte contrária para eventual impugnação do ato, enfim, para que tome ciência e aí adote as medidas que julgar pertinentes. O Código anterior, de 73, não tinha previsão a respeito, e essa nova disposição, como não é incomum em algumas previsões desse gênero, não indica nenhuma sanção. Ou seja, se não cumprir, o que acontece? Não acontece nada. Pura e simplesmente não cumpre. Deixa em aberto, provavelmente, prazo para adoção de medidas contra. Mas tampouco vejo que, salvo eventual prescrição, um prazo muito longo, possa falar aqui em preclusão de medidas impugnatórias. A qualquer tempo poderá haver isso. Acho que, portanto, é uma providência em rigor que não leva a resultados úteis aparentes. A omissão dessa providência imposta pela normativa processual, portanto, não possui reflexo algum imediato na esfera do registro. Ela se passa toda fora do registro, ela se passa no processo de execução ou de cobrança. Nem tem o registrador de diligenciar se ela foi observada ou tomar ciência dela. Não é problema do registrador. Ele registra e pronto, dá a certidão e está resolvido para ele o problema. Portanto, não cabe averbar. Esse é o tema.
exigir um averbamento, uma averbação de que o ato foi comunicado ao juiz da causa. Não tem que fazer mais nada. O registro está pronto e acabado e não se interfere com essa informação posterior. A conduta prevista no parágrafo 3º do 495, que é o processo civil, portanto, é endógena ao processo. E quando se queira pensar em alguma forma de penalidade pela ausência de informação, a sanção é de caráter processual só. Agora, pode eventualmente entender-se que aí houve um caso de má-fé, ou por afronta do dever de probidade do processo, no artigo 5º do Código, o artigo 5º do Código exige que as partes sejam probas no processo, adote uma atitude honesta no processo. Mas lembramos que até isto, claro que aqui é uma inobservância objetiva de uma norma, de uma regra do processo, mas até isso é complexo de examinar, quando efetivamente está diante de litigância de má-fé ou não, porque há muitas coisas que são estratégicas no processo. O advogado é que deve julgar o que é circunstancialmente melhor ou pior para o seu cliente. E não necessariamente uma norma que não tenha sanção deve ser observada só pelo fato de que isso está previsto. Ou seja, até que ponto haveria aqui má-fé na omissão, ou mero descuido, ou mero desconhecimento da norma legal que pode ocorrer? Porque é cômodo dizer que todos nós temos obrigação, dever de conhecer todo o teor da lei. Mas é sabido que isso é uma ficção, obviamente. Nenhum de nós conhece. Eu já mencionei aqui essa passagem muito interessante da professora Mireille Delmas-Marty, de Paris, em que ela diz a respeito do direito penal na França. Portanto, um segmento que perto do que há de vigor nas leis do Brasil é um nada. Dizendo que nenhum penalista francês pode dizer que sabe toda a legislação penal na França. É impossível acompanhar a dinâmica. Quanto mais no Brasil, que o volume de leis é muito maior. Portanto, penso que essa norma é uma regra que ficará sem maior relevo. E, em todo caso, o que é importante aqui considerar é que ela não se aplica, não obriga o registrador de imóveis a providência alguma. Ela não se aplica a ele. Bom, agora vamos ao tema mais delicado. O Código de Processo Civil prevê a responsabilidade objetiva referente à hipoteca judicial, quando sobrevenha, abro aspas, a reforma ou a invalidação da decisão que impôs o pagamento. A reforma, ou seja, que a ação se julgue improcedente, ou a invalidação, caça-se a sentença, por exemplo, por uma nulidade, por algum motivo qualquer. Respondendo o credor, aspas, independentemente de culpa, que está exatamente a indicação de que a responsabilidade é objetiva, ou seja, pouco importa se teve culpa ou se não teve culpa. E ele responde, pelos danos que a outra parte tiver sofrido em razão da concessão da garantia. E o valor da indenização deve ser liquidado e executado nos próprios autos. Parágrafo 5º do artigo 495 do Código de Processo Civil. Bom, essa previsão é estritamente relativa a uma responsabilidade processual. Em nada, a meu ver, estendida ao registrador. O registrador não tem absolutamente nada a ver com isso neste plano, ou seja, se ele registrou adequadamente, se o título estava em ordem e ele fez esse registro, se depois a sentença é invalidada ou a decisão interlocutória, eventualmente que caiba, seja invalidada, ou um outro caso seja reformada, julgada improcedente a ação, isso não afeta, não aflige o registrador. É responsabilidade exclusiva, portanto, do exequente. Desta maneira, esta regra processual, que, como eu disse, tem por pressuposto a reforma ou a invalidação da sentença ou decisão final, que pode ser interlocutória, como já vimos, que impôs o pagamento pecuniário, não conflita com o disposto no artigo 22 da Lei 8.935, de 1994, que é a lei chamada Lei dos Notários e dos Registradores, normativa que prevê a responsabilização civil dos oficiais de registro pelos prejuízos que causarem a terceiro por culpa ou dolo. Esse esclarecimento importante, a meu ver não suficiente, mas já de algum modo relevante, veio do artigo 2º da Lei 13.286 de 2016. Assim, depar com uma responsabilidade objetiva, que eu disse, é de caráter processual,
pela constituição da hipoteca judiciária, responsabilidade que, a meu ver, apenas pode afetar quem figurou com status de credor exequente no processo referencial, por isso que é uma norma de caráter processual só, persevera ainda a possibilidade de responsabilização subjetiva do registrador. Agora é a subjetiva. Quando? Na hipótese de prejuízos que derivem por dolo ou culpa stricto sensu desse registrador, ou seja, de uma conduta propter officium do registrador, ou seja, própria do ofício do registrador e não relativamente ao processo. Eu quero observar aqui a circunstância de que o texto original do caput do artigo 22, que eu mencionei agora, da Lei 8.935, referia expressamente responder-se o registrador pelos danos que ele e seus prepostos causassem a terceiros, aspas, na prática de atos próprios da serventia, certo? Essa indicação preservou-se com a mudança do texto do caput desse artigo 22, com o artigo 8º da Lei 13.137, de junho de 2015. Mas aí é que vem um tema interessante que precisaria ser examinado com calma. Com calma significa dizer em outra instância, ou seja, num exame sobre a responsabilidade, sobre o tema da responsabilidade civil. A referência não se encontra mais na enunciação que proveio da Lei 13.286. E isso dá margem a quê? Dá margem a que se pense, pelo menos teoricamente, ainda que, a meu ver, sem que haja sucesso prima facie nisso, mas não pode deixar de pensar-se, sobre a eventual expansão da responsabilidade civil do registrador, enquanto tal, pela prática de atos extra officium, ou seja, fora do ato oficial. Ou seja, o ato é praticado fora do registro, retirou-se a restrição que havia de que só era por atos próprios da serventia, e isso não me parece que tenha sido sem uma razão. Se ela vai colher toda a sua potencialidade ou não, é outra história. Qual é a razão? É o fato de que, desde que se mudou o processo de retificação, admitindo o processo extrajudicial de retificação, e agora também com o processo extrajudicial de usucapião, o registrador passou a sair do ambiente próprio da serventia. Isso é uma coisa que aliás, malfere a natureza do registro. O registrador, lembra-se, eu parafraseei a célebre parêmia processual, quod non est in acta, non est in mundo. O que não está no processo não está no mundo. E criei uma expressão que depois foi sendo complementada ao longo do tempo, quod non est in tabula, et in documenta, non est in mundo. Ou seja, o que não está no registro e nos documentos que vão para o registro, não está no mundo, não está no mundo do registrador. Hoje não é mais assim. No caso da via extrajudicial, admite-se a perícia, a vistoria do registrador fora do auto, a retificação também. De modo que talvez, a meu ver, esta referência excluída não tenha sido ocasional. Que se tenha pensado exatamente em que os atos não são os atos próprios da serventia internamente, mas já se lançam, expandem-se a outras atividades que, na verdade, são judiciais. Esse é um tema da extrajudicialidade. Ontem, a minha querida amiga Ellen de Oliveira, lá de Salvador, que se prepara para uma aula, que certamente será magnífica, sobre o processo de usucapião, exatamente levantava essa questão, né, em uma comunicação comigo, no sentido de que a extrajudicialidade está sendo pensada de maneira um pouco equívoca. Ou seja, imaginando que tudo que passe para a mão do registrador ou do notário estaria bem, ótimo, estamos engrandecendo a função. Nem sempre. Ou seja, aquilo que era para ser dos notários e dos registradores e que esteja sendo devolvido a esses registradores e notários, é excelente que se faça assim. Quanto mais, melhor. Não tinha que estar mesmo no judiciário? Por que foi parar no judiciário uma coisa que podia estar com os notários e os registradores desde o início? Estamos só devolvendo aquilo que não devia ter sido tirado. A outra coisa é que, decambulhada, se passem processos ou demandas que não são próprias do registrador e do notário. E o pior, por exemplo, no caso da usucapião, eu tenho dito, passando-se ao registrador uma função que é judicial, tanto é que ele, no fundo, dá uma sentença, sem que ele tenha os mesmos limites de responsabilização que o juiz tem. Esse é o problema. Ou seja,
Está muito bem, aplaude-se isso, olha, estamos recebendo mais funções. Ótimo, mas quais funções? São as próprias nossas ou são funções atípicas, anômalas, sem que nós tenhamos a mesma isenção de responsabilidade ou ao menos a mesma limitação de responsabilidade que têm os juízes? Esse é o problema que você tem que pensar. Ou seja, nem toda extrajudicialização é boa. No fundo é isto. O que tem sido essa extrajudicialização? Nós já estamos vendo aí o fracasso do juizado de pequenas causas, o volume. É o erro de imaginar que extrajudicializar significa diminuir o serviço do judiciário. O problema não é uma lógica de produtividade. Se nós adotamos meramente uma lógica econômica de produtividade, o resultado é esse. Passamos a outra pessoa a função que era nossa. Não foi isso que ocorreu ao fundo, resguardadas as boas intenções, com a tal carta notarial de sentença? Nós estamos com muito serviço aqui, passa para eles. Isso não é um bom sistema. Voltamos aqui ao início da aula. Se nós não prestarmos atenção nos princípios e nos fundamentos das notas e dos registros, daqui a pouco vira uma outra coisa. Já não são mais notas e registros, são outras funções. Embora mantida a mesma plaquinha. Aqui em São Paulo, de tamanho diminuto para atender as leis locais. Não é isso? Bom, permanece ainda como um resíduo a possibilidade de uma responsabilização subjetiva do credor exequente. Não é só objetiva. Ele pode ser responsabilizado também subjetivamente na hipótese de abuso de direito com a execução da hipoteca, como veremos. Então, nós temos aqui 3 possibilidades aparentes de responsabilização. A objetiva, que está prevista claramente na lei, no parágrafo 5º do 495, que é o processo civil, do credor. A subjetiva, do registrador. Nada tem a ver com essa. Às vezes, quando comete um erro que possa facilitar. Imaginemos que o título vá sem assinatura do juiz. O título seja manifestamente insuscetível de registro. Mas o registrador resolva ainda assim registrar. Então ele comete uma falha. É uma falha que colabora para o registro da hipoteca, porque ela não teria sido registrada, não se dera esta suposta negligência. Então um responde objetivamente por ter registrado, por ter pedido o registro, o credor exequente. E o registrador responde subjetivamente por ter feito o mesmo registro com vício. E há uma terceira hipótese, que nós vamos ver adiante, de responsabilização ainda do credor exequente, nesse problema da hipoteca judicial, quando ele abusa do direito com a inscrição da hipoteca. Aí seja um acréscimo de responsabilidade agora por dolo, não é? Abuso de direito. Bom, de maneira designada, não parece que se possa trasladar ao registrador, como eu já disse, o quadro de responsabilização objetiva, que está previsto no parágrafo 5º do 495. Em outras palavras, vou ler aqui. A só circunstância de dar-se, pelo registro de imóveis, publicidade à inscrição de uma hipoteca judicial, que adiante, em vista da reforma ou anulação da sentença que lhe deu fundamento, veio a desconstituir-se, não acarreta, por si só, deva o oficial do registro também responder para a publicidade, que ao fim terminou-se por admitir-se injurídica. Para logo, toda a responsabilidade do registrador demanda confirmação de sua culpa, lato sensu, né? Envolvendo aqui, portanto, empolgando dolo e culpa stricto sensu. Além disso, sempre supondo aqui a regularidade da qualificação do título, ou seja, nós devemos partir desse suposto. Aliás, isto deve sempre presumir-se. Até prova em contrário, presume-se que o registrador qualificou bem o título. Quem tem interesse em provar o contrário é que deve demonstrá-lo. O oficial de registro, ao inscrever a hipoteca judiciária, satisfazia os efeitos de uma sentença, de modo que se há de concluir de todo implausível tivesse ele a faculdade de discutir o acerto ou desacerto do mérito do julgamento. Não cabe a ele dizer se a sentença está bem proferida, se a condenação foi bem feita ou não. Isso não é problema do registrador. Ele registra e pronto. Lê-se no inciso 1º do artigo 188 do Código Civil Brasileiro, dispositivo frequentemente, com todo respeito digo isso, desconhecido pela jurisprudência pretoriana. É impressionante como se passa ao largo disso. Não constitui ato ilícito praticado, aspas, no exercício regular de um direito reconhecido. Ora bem, um dos pressupostos da responsabilidade civil é exatamente a ilicitude de um ato ou de omissão. Portanto, ele pratica, na verdade, ele exercita aqui
um direito, o direito de qualificar. Mais do que isso, ele cumpre um dever, o dever de qualificar, o dever de registrar. Muito bem, ao preceito do parágrafo 5º do artigo 495, já se tem levantado, entretanto, ponderáveis críticas, que eu aqui menciono. Os professores paulistas, Nelson Neri Júnior e Rosa Maria de Andrade Neri, esta última foi minha colega na magistratura, uma grande desembargadora, e seu marido Nelson Neri, um grande procurador de justiça, dois ótimos doutrinadores, observaram que, diante da previsão da responsabilidade objetiva da parte favorecida pela garantia, quer dizer, o credor, portanto, a hipoteca judicial não irá, dizem eles, despertar os operadores do direito para o seu uso. Eu não posso deixar de dizer que eu acho horrorosa essa expressão, operadores do direito. Reduzem os juízes, os juristas, a serem meros práticos, fabricantes do direito, quando, na verdade, não são técnicos, né? São jurisprudentes. Melhor seria falar aqui despertar os juristas para o seu uso. Pois, ao fim e ao cabo, prossigo na leitura, a parte só optará pela hipoteca caso haja muita segurança no desfecho do processo nas instâncias superiores. Essa segurança, no caso brasileiro, é praticamente nenhuma. Nenhuma. Eu confesso que não há segurança alguma de que um resultado, por mais aparentemente confortado por provas, vá chegar a um resultado final equivalente. A insegurança permeia, já vinha de longa data, e não é só o quadro brasileiro. Me lembro aqui que num grande livro publicado na França, Alain Peyrefitte, que foi ministro da Justiça na França, falava da justiça loteria. E não sei se conhecem, há também um famoso conto de Jorge Luis Borges sobre o sorteio, que é a melhor coisa, parece que chama, salvo engano, é a Loteria da Babilônia, que se chama, vale a pena ler, em que as decisões se sorteavam. Os resultados não eram muito diferentes em matéria de acerto ou desacerto. Não chegaria a tanto, claro, esse é um sistema caótico, anárquico, uma desconstrução da justiça. Mas, na verdade, num sistema brasileiro muito polarizado e com muitos recursos, o resultado Vejam, por exemplo, o caso de São Paulo, a seção de direito público, de que eu fui presidente, que ainda hoje integra, ela se compõe, na parte geral, de 13 câmaras, cada uma com 6 magistrados, 5 titulares e um juiz substituto de segundo grau. Isso significa 6 composições de turma julgadora por Câmara. Multiplicamos isso, nós vamos ter aí, salvo engano, 78 turmas julgadoras. E é sabido que nas turmas julgadoras há uma certa tendência psicológica de prevalecer o voto do relator. Então nós temos 78 possibilidades distintas. Estamos falando só da seção de direito público em São Paulo. Imagino que nós consideremos a possibilidade disso ir ainda aos tribunais posteriores, o resultado então, a polaridade leva a essa incerteza. Isso significa praticamente que a hipoteca judicial é uma aventura tão grande que ninguém vai querê-la. Narciso Orlando Neto, a quem mais uma vez apresento aqui a minha reverência, considera, ele usa esse adjetivo, intrigante, essa responsabilidade objetiva que ele chama de ameaça, ou ameaça do exequente. Entende não ser comum, aspas, a pessoa natural responder objetivamente por prejuízo causado no exercício regular de direito. A lei diz, pode ter a hipoteca judicial, mas se perder vai tanto. É seu direito, mas se nós depois não o reconhecermos, o senhor vai ser responsabilizado. É de assinalar que o exercício de um direito corresponde exatamente à ideia de conduta harmonizada com a ordem jurídica. Se assim é, se pois há licitude na conduta, os prejuízos que dela estritamente derivem não podem ser considerados ilícitos, mas, no entanto, o são pela lei. Vem a propósito aqui considerar um julgado de um dos tribunais posteriores brasileiros, o Superior Tribunal de Justiça, que exatamente afastou a obrigação ressarcitória de danos num caso envolvendo atividade de ofício extrajudicial. Eu leio aqui um trecho que eu suponho seja da ementa. Diante da presunção legal de veracidade e publicidade
inerente aos registros do cartório de protesto, no caso de protesto, a reprodução objetiva, fiel, atualizada e clara desses dados na base de órgão de proteção ao crédito, ainda que sem a ciência do consumidor, não tem o condão de ensejar a obrigação de reparação de danos. Então, veja, é mais ou menos a situação símile. No nosso caso, nós temos uma sentença e a hipoteca judicial correspondente e o seu registro, sua publicidade. Nesse caso do acordo, havia um protesto e o Serviço de Proteção de Dados copia os dados que ali se encontram. Afastou-se por esse julgado a indenização perseguida. O efeito que se prognostica com essa regra do parágrafo 5º do 495 do Código de Processo Civil é o da abdicação do uso da hipoteca legal. Isso já o temos dito. Porque além do dispêndio financeiro do custeio de seu registro, aspas, o risco de ter de pagar indenização à parte contrária, além das verbas de sucumbência, afugentará o credor do registro de imóveis. Essa é uma sentença do doutor, uma observação do doutor Narciso. Ele vai preferir outras formas para satisfazer seu crédito. Além de danos materiais suscetíveis de configurar-se, Narciso Holanda ilustra-os com as perdas de um financiamento, com a perda da ocasião para a venda do próprio imóvel onerado. Ter-se-ia também de cogitar de possíveis lesões de caráter moral, diante de eventual sofrimento psíquico padecido por, afinal, injustos impedimento de plena disponibilidade do imóvel e publicidade desse impedimento. De fato, aqui é preciso, de um lado, evitar isso que já se chamou de indústria da responsabilidade moral, das lesões morais. Ou seja, há também uma certa americanização disso. Tudo leva a pleitos de compensação por supostas lesões morais. Todo mundo entra em sofrimentos inauditos por qualquer coisa, essa coisa toda que nós já sabemos. Bom, isso é um lado. Mas, de fato, sobretudo em determinadas situações de cidades menores, algo deste gênero leva realmente a fortes abalos do ponto de vista psicológico e moral. Num quadro paralelo, outro dia, nem sei se comentei aqui em aula anterior, mas isso me impressionou muitíssimo. Um caso de improbidade envolvendo um médico ginecologista de uma cidade do interior de São Paulo. Esse médico chegou à presidência de uma Câmara de Vereadores e, para chegar a isso, depois de eleito vereador, já tinha um nome como médico famoso na cidade, ele acabou fazendo um curso de Direito. E foi fazer sustentação oral na minha Câmara a respeito desse assunto. E a determinado momento ele disse, olha, eu fui acusado por uma nonada, realmente era um nada, não sei como foi possível que ele sofresse uma ação de improbidade, sofreu 5 anos. A ação foi julgada improcedente na origem, ou seja, ele não foi condenado por improbidade. Nós mantivemos na Câmara, por unanimidade de votos, era evidente que ele não tinha cometido ato ímprobo, mas ele depois diz algo que foi realmente tocante. Ele disse, doutor, não é só que a minha vida política se acabou com o só fato de ajuizar-se a ação. A minha vida de médico acabou. Ninguém mais quer ir consultar o médico ginecologista que foi acusado de improbidade. Então, há certas notícias, certas publicidades que realmente podem produzir efeitos desastrosos do ponto de vista social e do ponto de vista psíquico. Só quem já sofreu, e quero crer que todos nós alguma vez na vida sofremos mais ou menos, injustiças, flagrantes injustiças, sabe o peso que isso representa do ponto de vista moral. Como as pessoas efetivamente se abatem diante de injustiças que sofrem, que padecem. Portanto, não é de todo incomum que se pense aqui em possíveis lesões de caráter moral com hipotecas judiciárias calcadas muitas vezes em pilares de pouca estabilidade. Acrescente que a hipótese de responsabilidade objetiva, isso já antecipei há pouco, prevista no parágrafo 5º do artigo 495 do Código de Processo Civil, não esgota o âmbito da responsabilização da parte interessada na garantia hipotecária. Isso foi bem avistado pelo doutor Narciso. Ele diz o seguinte, como a lei não limita o número de imóveis que podem ser hipotecados e como a obrigação de pagar pode não ser líquida, o credor pode sentir-se tentado a hipotecar mais de um imóvel. Isso pode ocorrer. Sabidamente, a hipoteca registrada restringe sobremaneira a disponibilidade do proprietário.
o abuso do direito facilmente provado poderá levar o exequente a ter de pagar indenização por perdas e danos, ainda que a decisão que produziu a hipoteca não tenha sido reformada ou anulada. Interessante, portanto, é essa a hipótese. A sentença foi confirmada, mas ele abusou. Especialmente aqui, essa posição do Dr. Narciso, ela vem na sequência da ideia que ele tem, da tese que ele defende, de que não há necessidade de especialização dessa hipoteca. Portanto, com a tese dele, o credor apanha o título condenatório, sem liquidação, portanto, sem especialização do imóvel, e suponha que o devedor, suponha essa hipótese, o devedor possui 10 imóveis. Ele vai nos 10 cartórios e registra a hipoteca nos 10, com a tese do Dr. Narciso, de que não há necessidade de especialização. E depois se verifica, embora a sentença seja mantida, liquidada a condenação, verifica-se um valor muito baixinho. Bastava um imóvel. Então houve abuso nessa garantia. Da mesma forma, ainda que seja a minha posição, e que se tenha adotado a especialização, pode dar-se ainda assim este abuso. Quando o credor exequente indica que a avaliação dos imóveis não corresponda ao necessário para a garantia. Então ele precisaria dos 10 imóveis aqui na nossa hipótese para isso. Quando depois se avalia os imóveis, verifica que um bastava. Isso pode ocorrer também. Ainda, portanto, com a posição que eu adoto de que há necessidade de especialização. Muito bem. Veja que é interessante isso. A hipoteca judicial não tem nenhuma relevância sociológica em nossos tempos, exatamente pelos motivos apontados, e, no entanto, ela empolga problemas muito curiosos do ponto de vista teórico, com reflexos práticos de importância no registro. Pode ser, volto a dizer, se um dia se eliminar este pouco explicado parágrafo 5º do artigo 495, que a hipoteca volte a ter a sua relevância. Bom, eu, portanto, com isso encerro a aula número 153, a parte 14 do nosso curso, nosso capítulo relativo à hipoteca. Provavelmente, até o final, isso vai dar, o tomo 4 vai ser concluído aqui, já deve estar em condições até de concluir-se. Vamos ver se sai esse tomo 4. Outro dia eu conversava com o Dr. Ivan Jacopetti, que é diretor aqui da Unregistral, e um grande nome do registro de imóveis paulista e brasileiro, exatamente isso, ou seja, em termos de alienação, às vezes de venda dos livros, até por força das dificuldades de distribuição e tudo, talvez nem se justificasse a publicação desse tomo 4. Entretanto, nós temos que pensar um pouquinho, talvez, nas gerações futuras, deixar o material pronto para ver o que ocorrerá. Eu me lembro que quando, da primeira vez, se falou sobre qualificação, lá no final da década aqui no Brasil, né, porque o tema já era conhecido fora, no final da década de 80, o assunto parecia que tinha morrido, ninguém falava do assunto. Passou 10 anos para que o tema voltasse à baila e fosse reestudado. Então nós temos que fazer isso, apostar, deixar a documentação pronta e verificar de futuro. Ainda me inclino a que se publique esse tomo 4. Vamos ver de futuro se vale a pena ou não. Eu quero mais uma vez agradecer ao Dr. Renato Nalini, ao Dr. Flaviano Galhardo, patrocínio que nos permite esses nossos encontros. A Arisp e a Unregistral vão realizar esta semana, ainda aqui em São Paulo, um congresso que se vislumbra importante. Eu fui, para a honra minha, convidado a participar de uma mesa com o Dr. Ivan Jacopetti e com o Dr. Renato Nalini para falar sobre a Unregistral. O tema da universidade é um tema que me preocupa há muito tempo, efetivamente, e eu penso que aqui nós temos procurado, efetivamente, dar o tom universitário, dar o tom acadêmico de pesquisas, do ponto de vista teórico, com alguns resultados. Penso que não só resultados daqueles que comparecem aqui, que nos dão esse prestígio, mas eu tenho mencionado a situação do Maranhão com a Academia e a ATC do Maranhão, do Tiago Estrela, de vento em popa. No Paraná, a excelência da obra da doutora Mônica Dalla Vecchia, lá no Colégio Notaral do Paraná, também indo de vento em popa. Estamos em vias de ver instituído uma academia em Pernambuco, graças a Graziela Guerra e o André Vilaverde. Na Bahia,
Eu esperava que a doutora Ellen de Oliveira criasse, instituísse a academia, mas lá na Bahia, exatamente pelo prestígio de 2 institutos de direito imobiliário, a academia se torna quase como algo à parte, e agora penso que se pode já ficar esperançoso aí com a criação da academia pelo doutor, de que faz parte o doutor Mauro, o que seria aqui para São Paulo uma ocasião de grande relevo. E, de algum modo, espero que essas nossas reuniões tenham incentivado um pouco também, doutor Mauro, a criação desta academia. Quero agradecer a todos que aqui se encontram presentes, mais uma vez agradeço a Milu, sempre uma honra poder recebê-la aqui, e agradecer ao público que nos assiste pela via eletrônica. É confortador verificar que nós temos ainda um público. Depois de passados 3 anos, há um público fiel que nos acompanha aqui, que ao fundo dão a nutrição necessária para que esse curso prossiga. E confessar aqui humildemente uma coisa: não sabem o trabalho que dá a escrever esse pequeno texto, que parece um nada toda semana. Geralmente eu perco 2 dias, ou despendo 2 dias para conseguir fazer a pesquisa necessária, meditar. Não basta ler, nem vou ficar copiando dos outros, eu preciso ver até o que se copia dos outros. Muito obrigado a todos e até a semana que vem, se Deus assim permitir.